E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma escritora que vem ganhando muito destaque nos últimos anos, nessa última década mesmo. Ela passou a ser muito lida, a ser muito reverenciada na literatura brasileira, que é a Conceição Evaristo. E eu vou falar para vocês especificamente de um livro dela, que é esse aqui, que é o Poemas da Recordação e Outros Movimentos, ok? Esse livro já tinha sido publicado em 2008 e foi republicado em 2017 pela editora Malê agora. Bom, a Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, negra, de uma origem humilde, né, como muitas pessoas no Brasil. Ela nasceu nos anos 40 em Minas Gerais, depois migrou para o Rio de Janeiro, onde estudou, onde viveu a sua vida, né, formada, tem doutorado em literatura comparada, inclusive, e ela vem publicando textos que são muito fortes, são muito bons tecnicamente, que denunciam, né, essa condição negreira do Brasil ao longo da sua história. E a Conceição tem textos muito bons, por exemplo, aqui na Acrópole, não aqui no canal, mas no blog. O primeiro texto do blog, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, foi quando o blog começou, né? Foi sobre um livro dela, o Ponciá Vicêncio, que eu indico muito a leitura. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para vocês lerem a resenha a respeito do Ponciá Vicêncio. Tem outros livros muito bons, como Olhos d'Água, Becos da Memória, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. São livros que fizeram muito sucesso e foram inclusive traduzidos para outras línguas, sobretudo na França. Na França ela tem uma certa popularidade e, e é interessante ver que a obra dela chega inclusive então a outras culturas, né? É realmente muito interessante. E especificamente esse livro aqui, assim, eu li esses dias e tal, ainda estou com um pouco dos ecos da leitura. Eu gostei demais, tá? É difícil, assim, falar de maneira linear de um livro de poemas, né? Ela já passa, assim, você já vê que nas narrativas dela, ela flerta bastante com uma linguagem um pouco mais poética, né? Então a própria prosa dela tem um flerte muito grande com uma linguagem mais lírica, etc. Então ela se sente muito à vontade quando vem para a poesia, porque me parece que sai de maneira bem natural, assim, tudo que ela escreve. Como todo livro de poesia, eu acho que ele toca em inúmeras questões, né? Fala sobre amor, sobre frustrações, sobre vida, sobre morte, sobre sociedade no geral. Mas é latente aqui no livro da Conceição Evaristo a relação com o ser negro, né? E principalmente o ser negra, né? Então, tem muitos poemas que vão dialogar com isso, vão remeter a uma ancestralidade, né, africana, vão remeter ao próprio navio negreiro no transporte desses escravizados para o Brasil, vão remeter a um passado de ter que ter uma obediência ao seu dono, ou mesmo depois de livre, essa escravidão camuflada que ainda vive o povo negro no Brasil. Então, isso é muito latente na poesia dela, e também o ser mulher negra, né? Até porque é, há correntes do feminismo, né, que dizem que o feminismo branco, por exemplo, não dá conta de todos os feminismos. Então a gente teria aí um feminismo negro, né, um ser mulher enquanto negra. Então tem alguns poemas muito, muito fortes nesse sentido, né? É, um deles se chama Certidão de Óbito, né? Como já é forte no título, porque não tem como um poema ser tranquilo com esse título, né? Vejam só, vou ler, é bem, bem curtinho, vou ler para vocês. Os olhos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Aos olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue elevam-se das profundezas do tempo
cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo, no escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Esse poema a gente pode passar horas falando dele, né? Esse poema, ele toca em questões muito fortes, ou seja, como diz a própria Elza Soares, né? Que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Ou seja, você já vem carimbado para uma morte. Sim, todos vamos morrer, a gente sabe disso, mas são as condições de vida e as condições que levam à morte que são realmente discutíveis, né? O negro no Brasil sempre à margem da sociedade, né? Desde que foi abolida a escravidão, a sociedade não incorporou de maneira justa os negros. E a gente vê isso, né? Por exemplo, estou gravando esse vídeo em um momento em que outro jovem foi morto no Rio de Janeiro por abuso da polícia, né? Outra pessoa morta de maneira bizarra, ridícula, né? Desumana. Inclusive, a gente pode ver nas comunidades carentes do Brasil, onde predomina a população negra, o descaso, nesse caso, com a Covid, né? Se morrem ricos, morrem brancos, morrem de classe média, mas esse povo, pelo menos, eles têm hospitais, né? Agora, os negros acabam não indo para hospitais. A gente vê quantas pessoas em situação de favela ou, ou situações muito ruins financeiramente acabam tendo uma taxa de mortalidade maior, né? Então, assim, é um poema que é muito atual, né? Não tem como não ser atual. É um poema que toca em questões muito, muito fortes da questão negra no Brasil, durante toda a história e também no século XXI. Outro poema muito legal é esse Vozes Mulheres. Muito legal, ele é muito forte, né? Porque remete a uma ancestralidade. E aí, uma ancestralidade feminina, né? É, é a bisavó, é a avó, é a mãe, é ela e é a filha. Então, olha, a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. É um texto muito forte, né? É um texto que vai gradualmente, né? Desde os porões do navio, à escravidão, ao processo logo pós abolição da escravatura, que os trabalhos que você tinha, depois a própria voz dela já contemporânea e a voz da filha, que então resume todas essas vozes, incorpora todas elas para dar um grito de liberdade. É muito bonito esse texto. E a Conceição Evaristo, ela consegue fazer de maneira muito, muito boa, né? Aliar essa questão da poesia social, da poesia que toca em temas sociais, né? Com uma elaboração boa de linguagem, né? Ela também presta homenagem a escritores, então tem referência aqui a Drummond, tem referência a Clarice Lispector, tem referência a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora negra. Eu já fiz um vídeo da Carolina aqui, depois pode procurar. Escreveu Diário de uma Favelada, né? Quarto de Despejo. Então procurem, porque é um livro muito bom, que agora cai, inclusive, em vestibulares, falando do dia a dia de uma catadora de papel numa favela de São Paulo, né?
e fala sobre sincretismo religioso. Esse é o último poema que eu vou ler, que chama Meu Rosário. Vou ler só um trecho para vocês terem uma noção assim do todo do livro, então, tá? E meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo Padres Nossos, Ave Marias. Do meu rosário eu ouço longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecida rezas dos meses de maio de minha infância. As corações da senhora em que as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar, lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calos nas minhas mãos, pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo, né? Então é um sincretismo religioso aí nessa mistura, né? Porque o rosário de contas negras, os batuques, canta Mamãe Oxum, Ave Marias e Pai Nossos, mas também é um poema denúncia, né? Ou seja, na coroação de Nossa Senhora, suas meninas brancas podem ser coroadas como Nossa Senhora em um país que nós temos uma padroeira nacional, que é uma santa negra, né? Vai entender as contradições desse Brasil. E é basicamente isso, gente. Esses são li apenas 3 poemas para dar um pouquinho de uma noção do que é esse livro, né? Do que vocês podem encontrar aqui. Leiam o poemas da Recordação e outros movimentos da Conceição Evaristo. Leiam Conceição Evaristo. É uma escritora muito importante para o nosso momento, ok? E para toda a história do Brasil, com certeza. Beleza? Você já leu a Conceição Evaristo? Você já leu algum outro livro dela? Gostou? Diga aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que você achou, tá joia? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, ver um outro vídeo, porque o YouTube reconhece que o canal é importante se você vê mais de um vídeo, e também dá o like se você gostou, e também dá um dislike se você não gostou, ok? Um abraço e até a próxima.